Boa noite a todos. Temos hoje o privilégio de receber aqui o Aderbal Freire Filho, que é um grande diretor de teatro. Já era um grande diretor de teatro no século passado. E no século atual é um diretor de teatro mais interessante ainda. Vou ler resumidamente aqui alguns fatos da biografia notável dele, que diz assim: Aderbal Freire Filho é autor, diretor e ator de teatro. Criou o Centro de Demolição e Construção do Espetáculo, e suas pesquisas sobre expressão dramática e narrativa têm sua síntese na trilogia de romances que encenou. Depois você entra em detalhes, né? Que bom. Ganhou os prêmios Molière, Golfinho de Ouro, Shell, Mambembe, APCA, APTR, Florencio, no Uruguai, entre outros. Em 2009, recebeu a Ordem do Mérito Cultural no grau de cavaleiro, embora eu jamais tenha o visto montando qualquer coisa que se assemelhasse a um cavalo. Professor da Faculdade de Letras da UFRJ, de 86 a 2001, coordenou a comissão que criou o curso de direção teatral da Escola de Comunicação dessa universidade. Foi membro do Conselho Diretor do Festival Ibero-Americano de Teatro de Cádiz de 1992 a 99. É conselheiro diretor da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, a SBAT. É autor de prólogos para edições de peças e estudos de teatro, Estudos sobre Teatro, de Bertolt Brecht, editora Nova Fronteira, obras completas de Nelson Rodrigues, editora Nova Fronteira, O Amor do Soldado, de Jorge Amado, Companhia das Letras, entre outros. E de artigos em revistas nacionais e estrangeiras. Teatro e História, Universidade de Roma, Sete Caminos Teatrales, Universidade de Guanajuato, México. Revista Celcite, Buenos Aires, Argentina, entre outras. Entre seus espetáculos, Hamlet, Macbeth, As You Like It, Timon de Atenas, Tilvânia, Casa de Boneca, o Congresso dos Intelectuais e Na Selva das Cidades, reunindo, portanto, autores como Shakespeare, Chekhov e Brecht. A Morte de Danton, de Büchner, As Fenícias, de Eurípides, e peças de autores brasileiros, muitos autores brasileiros, entre os quais Nelson Rodrigues, Odovaldo Viana Filho de novo? Né? Alcione Araújo, Mário Prata, Roberto Ataíde, o modesto locutor que vos locuta, Leila Assunção, Flávio Márcio, José Antônio de Souza e muitos mais. Encenou os romances A Mulher Carioca aos 22 anos, de João de Minas, um obscuro autor que, graças à encenação do Aderbal, ganhou notoriedade. O Púcaro Búlgaro, de Campos de Carvalho, e O Que Diz Moleiro, de Diniz Machado. Se não me engano, é um autor português, não é isso? Encenou também Moby Dick, de Herman Melville. Entre suas peças encenadas, O Tiro que Mudou a História, em parceria com Carlos Eduardo Novaes, encenado aqui no Palácio do Catete, uma obra-prima do chamado teatro em movimento. Tem um gênero para isso, não tem? Como é que chama? Tem um nome para isso, é o teatro ambulante, peripatético. Se fosse Aristóteles, diria que era um teatro peripatético, mas é alguma coisa, teatro em movimento. No verão de 96, Chambudo, Isabel, texto seu próprio, né? Cão Coisa e a Coisa Homem, e depois do filme. Seu espetáculo mais recente é La Palavra Progresso em Boca de mi Madre Sonaba Tremendamente Falsa, de Matei Wisniewski, com o Teatro El Galpón de Montevidéu, Uruguai. Com vocês, para nossa alegria, Aderbal Freire Filho. Obrigado. Ele acrescentou umas coisas aí para confirmar isso, que eu sou do século passado, e querendo talvez dizer que eu sou do século XIX. Bom,
Primeiro dizer que, quando eu entro aqui, a minha memória me traz logo para um universo que me emociona muito, quer dizer, além da honra de estar aqui na academia, de participar de uma sociedade que tem laços estreitos com essa casa. Por exemplo, o nome dessa sala, desse teatro, Raimundo Magalhães Júnior. Raimundo Magalhães Júnior foi um dos diretores da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Essa sociedade foi fundada em 1917, fez 100 anos no ano passado. Chiquinha Gonzaga foi a sua idealizadora, mas o seu primeiro presidente também foi daqui, foi o João do Rio, também acadêmico. Também foi presidente da SBAT por mais tempo de presidência na sociedade, outro acadêmico, que era o Juraci Camargo, autor de Deus lhe Pague. A ata da sessão inaugural da academia, em 1917, do secretário, naturalmente, daquela assembleia, daquela reunião, que era o Viriato Correia, também da Academia Brasileira de Letras. E até hoje, muitos acadêmicos, ou ao longo da história, muitos acadêmicos foram ou são associados da SBAT. Então, como a SBAT fez 100 anos, mas está sempre à beira da morte, às vésperas do seu fim, essa sua história, essa sua origem histórica, essa sua proximidade, esse seu passado e muito mais do que ela fez, justificam a luta que eu e alguns companheiros fazemos lá, e isso me sinto recompensado por salvá-la. Uma luta que começou alguns anos atrás, com alguns companheiros que já nos deixaram também, que foi o Milor Fernandes, o Alcione Araújo e, ainda vivo como eu, o Ziraldo. E muitos outros que continuam lá nessa luta. Bom, faço só essa referência para chegar. Vou começar agora. Comecei, né? Bom, o romance em cena, questão de gênero. O romance em cena é a expressão com que a gente denominou alguns desses romances que o Geraldo falou, que eu levei para o palco. Eu, recentemente, lendo o romance editado póstumamente do uruguaio Mário Lebreiro, o romance que se chama La Novela Luminosa, que é considerado sua obra-prima, que foi recentemente traduzido também para o português, eu vejo que ele encontrou, talvez, a melhor definição para o que é hoje um romance. Ele começa escrevendo um diário, o Mário Lebreiro, e diz assim: hoje acordei com a determinação de não reler o que eu tenho escrito nesse diário, para que o diário seja um diário e não um romance. Quero dizer, eu quero me desprender da obrigação de continuidade. De repente, me dei conta de que será também um romance. Eu queira ou não queira. Porque um romance, atualmente, é quase qualquer coisa que se coloca entre a capa e a contracapa. Essa é uma definição do Mário Lebreiro, esse escritor uruguaio. Se um romance hoje é isso, na sua origem, depois de publicado, ele pode ser também uma peça de teatro, pode ser um filme, pode ser uma série de televisão, pode ser uma telenovela, e, nesses últimos casos, existe até uma curiosa reviravolta na história da literatura. O que podia ter sido, na sua origem, um folhetim, agora pode terminar sendo um folhetim, se vira uma novela. Não é fácil lembrar de algum romance adaptado para o teatro antes da existência do cinema, e digo especialmente do cinema falado. Talvez Noel Rosa esteja certo nisso também, quando ele diz o cinema falado é o grande culpado da transformação. Verso conhecido. Foi o cinema quem começou a adaptar romance para fazer filmes. E só depois o teatro começou a fazer isso. Afinal, estávamos em casa, porque o cinema, na sua essência, é teatro. São linguagens diferentes, poética diferente, meios de criação diferentes, alcances diferentes, mas o mesmo princípio.
pessoas que fingem ser outras diante de pessoas que fingem acreditar. Essa é uma definição do Borges, em um texto curto que escreveu no livro El Hacedor, sobre o Shakespeare. Eu costumo me referir ao cinema como teatro industrial, em comparação com o teatro eletrônico, exibido na televisão, e o teatro vivo, o original. O teatro, esse teatro vivo, ou teatro, como chama, teatro, como diz Zé Celso, desenvolveu no correr da sua história uma literatura sua própria, a chamada literatura dramática. Os trágicos gregos são acusados desse feito, embora sejam bem provocadoras as teses e os estudos da professora e filósofa francesa Florence Dupont, que anda questionando a história oficial das tragédias. Basta lembrar o título do livro mais conhecido da Florence Dupont, que se chama Aristóteles ou o Vampiro do Teatro Ocidental. Em outro livro dela, o livro que chama O Teatro de Ésquilo, Florence Dupont considera, por exemplo, a referência que é feita a Ésquilo como o primeiro autor de teatro é uma referência que ela resolve, digamos, questionar. E ela diz simplesmente o seguinte: Ésquilo não pode ter sido o primeiro autor de teatro porque ele não foi nem o primeiro, nem um autor de teatro. E ela completa: Ésquilo não pode ter sido autor de um teatro que não existia. O termo autor pressupõe que Ésquilo terá escrito peças de teatro, textos que existiriam por eles mesmos, legíveis como discurso de uma única pessoa, Ésquilo, que em seguida teriam sido encenados. Depois, ela nos expõe, de outro modo, a verdade histórica, que seria a seguinte: uma lei da cidade de Atenas decreta patrimônio nacional a criação cênica dos três poetas trágicos, Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Isso acontece cerca de 100 anos depois da morte de Ésquilo, quando da Revolução Cultural promovida pelo ateniense Licurgo. A lei ordena fazer uma transcrição oficial das tragédias, que eram, na sua origem, escrituras efêmeras, adaptadas de textos conhecidos por transmissão oral, com música, a cargo de coros e dançarinos, etc. Essa é a explicação, a verdade histórica que nos revela, ou que nos lembra, nos faz recordar a Florence Dupont. Na minha suave ignorância, ou seja, aquela que resulta de um saber conquistado pela prática, eu já tive uma tese bem parecida. Definindo o produto final teatro como o espetáculo, que, aliás, outro filósofo francês, Alain Boudier, chama de ideia-teatro, ao espetáculo, esse conjunto, a cena e o texto, definindo isso, o teatro, a ideia-teatro, como uma parceria entre o poeta do texto e o poeta da cena, entre o autor e o encenador, desde há algum tempo eu sempre preferi me referir aos trágicos gregos como os primeiros diretores de teatro, em lugar de dizer os primeiros autores. Eu tenho agora em Florence Dupont um apoio acadêmico. Isso não é uma forma de puxar a brasa para a minha sardinha, eu tendo sido muito mais vezes um encenador do que um autor, como as coisas que você citou. Na verdade, é uma constatação natural. Basta ver o mesmo texto em diferentes montagens, diferentes encenações. Basta ver que não há uma encenação oficial, certa, como entendia a respeito de Shakespeare, por exemplo, uma certa corrente crítica nossa que dizia, na época em que comecei a dirigir teatro, essa corrente dizia assim: no Brasil não se sabe montar Shakespeare. Bom, se isso fosse possível de dizer, se essa frase fizesse algum sentido, ela valeria também para qualquer país.
Você podia até dizer assim, na Inglaterra não se sabe montar Shakespeare. Enfim, e olhando com olhos de hoje, a forma como o grande ator inglês John Gielgud, fala de suas montagens de Hamlet, seria possível dizer isso. Muitos autores exercitaram e exercitam essa dupla autoria, a da cena e a do texto. O exemplo mais destacado talvez seja Bertolt Brecht. Mesmo que isso aconteça muitas vezes com muitos autores, os textos desses autores, se eles permanecem e se voltam a materializar-se em ideia-teatro, em outras épocas ou em outros lugares, escrito num país e montado no outro, eles terão outros parceiros, outros coautores. Mas eu volto ao começo desse raciocínio, quando falava da literatura que o teatro criou para o seu uso, a literatura dramática. Os seus grandes autores, os autores da literatura dramática, estão na mesma história da literatura, junto com os poetas, com os romancistas, com os contistas, e talvez um dos maiores expoentes da história da literatura seja um autor dramático. Shakespeare, ele. A literatura dramática criou o seu próprio discurso, que nem é prosa, nem é verso. A propósito, vale lembrar o comentário de Eliot em defesa de Moisés Jordan, da peça O Burguês Fidalgo, de quem todos rimos quando se surpreendia ao descobrir que falava em prosa. O Eliot nos ensina que, ao contrário do que ensina o mentor do Moisés Jordan, que não existe apenas prosa e verso, existe também a palavra dramática. Essa expressão que eu uso para definir isso, que não é prosa nem verso, como essa expressão, palavra dramática, como intitula o dramaturgo espanhol José Santi Sinisterra. O discurso teatral, o diálogo, a conversa, a recriação da linguagem cotidiana. Essa é a nossa história, a história do teatro. Ao menos uma parte dela, a história do texto teatral. O teatro e a literatura dramática, o teatro e seus escritores. Com o cinema surgem os escritores de cinema, os assim chamados roteiristas. E, de um momento dado, eles descobrem o óbvio, as grandes histórias que os romancistas contaram, escreveram. E o cinema começa a adaptar. Morro dos Ventos Vivantes, O Leopardo, Ligações Perigosas, O Amante Lady Chatterley, Moby Dick, uma lista interminável. No Brasil, Vidas Secas, Lavoura Arcaica, Dona Flor e Seus Dois Maridos, A Hora da Estrela, Memórias Póstumas de Brás Cubas. São os exemplos. Tem muito mais. O cinema mudou o teatro. São muitas as mudanças, assim, não é? Mas eu explico facilmente essa mudança bastando olhar um pouco mais para as questões desse tema nosso aqui, de adaptação, de transformação de romance em um texto dramático, no cinema, no teatro. Um primeiro olhar indica apenas que, depois do cinema tomar a iniciativa de adaptar romances, o teatro também se valeu dessa possibilidade. Mas não é só. E nem isso é o principal. O teatro, que se fazia antes do cinema falado, não teria condições cênicas amplas. Não teria condições suficientes para traduzir, expor, mostrar um romance em todo o seu universo. Personagens, lugares onde transcorre a ação, variedade de tempos, quantidade de registros, narração dos mundos subjetivos, pensamentos, etc. O cinema, sim, já chegou com essa capacidade. A liberdade técnica que pode levá-lo de um cenário a outro, das dunas do Ceará para os desertos, dos altos mares para as montanhas altas, que dos interiores de uma casa aos exteriores diversos, ruas, praças e jardins, personagens de pé, de trem, de automóvel, de foguete, enfim. E também a liberdade de linguagem, graças às imagens que podem mostrar sonhos, pensamentos, etc. O teatro, limitado no tempo e no espaço, nem falo da limitação maior, da limitação da unidade de tempo, lugar e ação, do vampiro do cinema ocidental, segundo a Florence Dupont. O teatro que se praticava no começo do século passado, o teatro daqueles dramaturgos, isto é,
dos escritores de literatura dramática daquela época em que surge o cinema, era quase inteiramente submisso a essas limitações. A sala com poltrona, dos autores de comédias, os diálogos e ações realistas, etc. É verdade que alguns gênios da literatura dramática já alargavam para além dessas fronteiras a sua literatura dramática. Tanto dessas fronteiras, tanto físicas, quanto, e principalmente, da exposição dos ricos mundos interiores dos seus personagens. Já Chekhov e Ibsen explodiam os limites do homem. Representado no palco. Eugênio O'Neill expandia de muitas maneiras as estreitezas da cena, e outros. Bom, mas eu estou falando, claro, dessa época em que surgiu o cinema, do nascimento do cinema falado, do apequenamento do teatro que se seguiu à grandeza daquele gênio anterior a todos esses. Sempre é preciso falar dele, do poeta maior, nunca limitado, mais uma vez Shakespeare, não é pouca a sua grandeza. Quem pode mais do que os poderes do Deus Cinema? Quem pode mais do que as técnicas todas? Quem pode mais do que 1000 imagens? O teatro redescobriu quem tem esse poder, a partir do surgimento do cinema, quando teve que enfrentar o cinema para continuar vivo. Redescobriu o poder da imaginação. É essa contribuição indireta, é verdade, mas maior que todas as contribuições diretas, do cinema para o desenvolvimento do teatro. O reencontro com o poder ilimitado da imaginação, com quem o gênio de Shakespeare dialogava nos mares de Otelo e de A Tempestade, nas florestas, nos campos de batalha, nos encontros de Hamlet com o fantasma do pai, visto por ele e não por Gertrudes. A imaginação passa a ser, o mais certo é dizer, volta a ser, o recurso por excelência da criação teatral. A partir do cinema é que essa revelação se faz. Porque se a gente pensa que, quando surgiu o cinema, o teatro estava pensando, para ter mais possibilidades, umas engenhocas que não dariam certo. Enfim, que aumentaria o palco sem aumentar a sua comunicação. Enfim, primeiro, quem faz essa ponte, quem reencontra a imaginação, são os artistas do palco, os autores da cena, os encenadores, que dispensam cenografias realistas, que ampliam a poética da cena, que tornam o palco infinito, porque o espetáculo não termina mais nos estreitos limites físicos do palco, mas na ilimitada imaginação do espectador. A arte de encenar passa a ser a arte de provocar a imaginação do espectador e não mais a arte de mostrar e imitar o real. Por isso, eu costumo falar que no século XX, tão importante como a invenção do cinema, eu trato, repito, do cinema falado, e aqui caberia uma digressão que eu não vou fazer, falando inclusive do poeta Guilherme de Almeida como crítico de cinema mudo. Mas, enfim, tão importante no século XX como a invenção do cinema é a reinvenção do teatro. Até hoje, cada espetáculo que realmente importa reinventa o teatro. Ouso dizer. Eu falei do Shakespeare como uma referência do teatro da imaginação, o teatro que ele conhecia e explorava, mas que precisou ser reinventado. É como essas descobertas ideológicas, nessa época é impossível não falar, mas eu queria dizer arqueológica. É como essas descobertas arqueológicas que, vez por outra, os jornais, naquelas sessões de ciências que quase ninguém lê, vez por outra eles publicam. Um dia desses eu vi, por exemplo, que estavam espantados com a descoberta numa caverna recém-explorada de um desenho pré-histórico de uma bicicleta. É um pouco demais, mas, enfim, que a bicicleta seja pré-histórica. Mas descobriram. É exagerado, mas está lá. Pegando mais leve, não são poucos os artefatos apontados por desenhos em cavernas, por restos em escavações, que mostram que o homem já conhecia isso e aquilo que temos como uma modernidade, que conhecemos como um progresso da ciência contemporânea. É disso que eu falo com a invenção do teatro no século XX, consequência da invenção do cinema. Esse teatro inventado
o teatro contemporâneo, apoiado na imaginação do espectador, já existia antes. A arqueologia ia mostrar em cavernas dessa pré-história desenhos de salas de teatro sem cortina, por exemplo. Enfim, de certa forma, embora ele fosse muito concreto, muito luminoso, foram necessárias escavações, pois ele estava soterrado por camadas de leituras críticas superficiais, com conclusões hoje aparentemente tolas, mas na sua época consideradas verdades profundas. O teatro baseado na imaginação tinha sido soterrado para dar lugar ao teatro burguês, e mesmo para transformar esse gênio do teatro da imaginação em um teatro, ideia de teatro, espetáculo, tão limitado quanto o teatro burguês. Eu vou resistir à digressão para definir o que seria, exemplificar, conceituar teatro burguês. Mas para mostrar a profundidade em que esse teatro da imaginação, o teatro de Shakespeare, estava soterrado, eu trouxe aqui um exemplo. Não se trata de uma visão de desconhecidos, incompetentes, leigos. É um olhar de especialista, talvez um dos maiores do seu tempo. A leitura de um ator que foi um dos maiores atores shakespearianos de todos os tempos. O inglês é John Gielgud. Tem esse livro dele que chama Interpretar Shakespeare. Tem uma passagem em que ele cita uma cena do Shakespeare que ele diz que é uma pena o que acontece com essa cena, que é a cena em que o Laerte se despede primeiro da Ofélia, da irmã, e depois chega o pai, o Polônio, e faz também uma peroração de despedida para ele. Essa cena famosa da despedida do Laerte, que volta depois de ver as cerimônias fúnebres do rei Hamlet, que volta para a França. Então, essa cena, o Gielgud diz assim, no teatro moderno dele, do tempo dele, começo do século passado, essa cena é ótima, tem uma grande força dramática e emocional, mas elas se perdem, porque o público tende a se relaxar, porque o teatro moderno normal é que façam essa cena diante da cortina. E tenho a impressão que o público reage de uma forma em que ele custa prestar atenção, porque ele está interessado no que vai haver depois, quando voltar, quando abrir a cortina, quando mudar o cenário lá de trás para a cena seguinte. Então, ele perde essa cena. Que pena. Que teatro pobre, que teatro velho. O Shakespeare nunca imaginou uma cortina para fazer na frente dessa cortina essa cena, para o público pensar na cena que vem depois, que está atrás da cortina. E a imaginação do público está com a outra. E essa aqui dançou. Entendeu? Esse teatro não só não se valia da imaginação, como disputava com ela. Não só não usava a imaginação, não buscava a imaginação para dizer aqui agora é a casa do Polônio, aqui agora é uma batalha, aqui agora é a floresta da Rosalinda, aqui agora é isso. Não só não usava isso nessa época, como brigava contra isso. Botava uma cortina, fazia cena e o público com a imaginação lá na cena, lá de trás. Enfim, como era pobre. É isso que eu quis dizer quando falei que o que o cinema representou, a redescoberta desse valor que é tão poderoso ou mais poderoso do que qualquer técnica. E esse exemplo marca um momento histórico, o fim do teatro como existia quando nasceu o cinema. E é a leitura que podemos fazer hoje, que define um momento histórico que chamei de invenção do teatro, que é, na verdade, a reinvenção. Ainda podia fazer um último comentário antes de falar propriamente da adaptação, voltando ao Mário Lebreiro, do romance da novela Luminosa, que ele diz que o romance é qualquer coisa que se coloca entre a capa e a contracapa. Então, ainda há também, aí modernamente, uma indefinição de gênero. E tem um exemplo conhecido que é O Primeiro Amor, do Beckett. É um romance ou uma peça de teatro? Bom, enfim, esse teatro reinventado é que está capaz para encontrar-se com a literatura narrativa, para adaptar romances. É aí que o teatro redescobre a imaginação do espectador como seu principal instrumento,
que ele abriu o palco, que nasce com ele o palco aberto contra o palco limitado, contra o palco fechado do teatro realista burguês, como você vai chamar. E também que são os encenadores que abrem o palco, que eu já disse, né? Estão as provas históricas, da história recente, que nos remete a Brecht, a diretores do século passado, a Peter Brookes, a Celso, a muitos mais. Primeiro, eles abrem o palco para textos fechados e só em um momento seguinte os autores escrevem textos abertos. Essa progressão que eu queria dizer. Primeiro, eles abrem o palco, os que estão no palco diariamente, os que trabalham a parte da criação que trabalha com o palco, abre o palco para que depois a parte da criação, ou seja, os artistas da criação que trabalham com o texto, escrevam textos para esse palco aberto. O caso do Brecht é uma exceção, um artista que faz as duas ações, e tem umas exceções também de quem escreveu textos abertos antes de palco aberto. É uma coisa curiosa. Por exemplo, eu vou citar duas. Uma do espanhol Dom Ramón María del Valle Inclán. Valle Inclán escreveu sua peça Luces de Boêmia em 1924. E o palco, nesse momento, não conseguiu montá-la. Não montou. Luz de Boêmia foi montada pela primeira vez na França, nos anos 60. Outro exemplo extraordinário de uma peça aberta é Wojciech, do Büchner. Escrita no começo do século XIX, é não por acaso muitas vezes montada e consagrada a partir de meados do século passado. É montadíssima hoje. Mas, como regra, é em seguida a nova poética da cena que os autores escrevem textos abertos. E que a escritura reconhece as possibilidades ilimitadas. Hoje, fala-se muito em nova dramaturgia, quando se quer referir à nova geração de autores de teatro. Eu gosto de fazer uma ressalva. Penso que o conceito só pode ser aplicado quando se trata de autores que exploram o palco aberto, que forcem os limites da cena, que expandam a sua poética dramatúrgica para proporcionar a exploração da cena. A nova dramaturgia, por natureza, é aquela que dialoga com a encenação. Enquanto esta lhe ofereceu o palco aberto, ela responde com novas propostas dramaturgas, não só ocupando o território que lhe foi oferecido, o terreno aberto, o palco que lhe foi oferecido, como desafiando a cena e o encenador para novas aventuras, a forçar os limites, a ampliar a poética da cena. Seriam, em título geral, os autores pós-Bechtianos, para fixar alguma referência histórica. Autores como Sarah Kane, como Asdima Awad, como Matei Wisniewski, ibero-americanos como Juan Mayorga, Santíssimo Sinisterra, Marco Antônio de la Parra, Sérgio Blanco, do Uruguai. Muitos brasileiros, brasileiras, não cito para não esquecer ninguém, caso a gente tenha que ser mais minucioso, mas preciso. São verdadeiros autores da nova dramaturgia. E não depende da idade do autor para que a dramaturgia seja nova. Para mim, um dos autores mais extraordinários de o que eu poderia chamar de nova dramaturgia é o francês Michel Vanaver. Ele tem 91 anos. Bom, faço mais uma vez essa ressalva de que essa expressão palco aberto, palco fechado, peça aberta, peça fechada, com muitas expressões que pretendem sintetizar conceitos, são um tanto arbitrárias e um tanto limitadas. Mas a cena aberta e limitada, que se dirige à imaginação do espectador, que descobre os grandes... portanto, essa cena aberta, que se dirige à imaginação do espectador, que, portanto, descobre os grandes relatos, a variedade de ações, a profusão de personagens, a liberdade temporal, a liberdade espacial, a multiplicidade de registros narrativos. Enfim, o romance. É esse palco que descobre o romance. Era natural esse encontro, pois ele se dá nesse ponto de confluência, a imaginação. A imaginação do leitor de romances e a imaginação do espectador de teatro. Cada romance pode oferecer à cena um desafio à exploração das suas possibilidades poéticas. Curiosamente, alguns autores têm sido muito adaptados. Eu tenho chamado esses romancistas muito adaptados, que viram dramaturgos, a sua revelia. Eu tenho chamado de não dramaturgos, mas como isso, o não dramaturgo é um tipo de dramaturgo. É aquele dramaturgo que não escreveu peça, mas foi muito adaptado. A propósito, eu também queria ler
rapidinho, um trechinho do que eu escrevi como pós-fácil, da única peça do Jorge Amado, também da casa, a peça que ele escreveu. Ele escreveu uma única peça, que se chama O Amor do Soldado, nessa reedição que se faz agora pela Companhia das Letras da obra completa do Jorge Amado. Eu fiz o pós-fácil dessa única peça. E comecei assim esse pós-fácil. A criação dramática de Jorge Amado, de todos os gêneros, tragédia, comédia, drama histórico, pastoral, pastoral cômico, histórico pastoral, trágico histórico, trágico cômico, histórico pastoral, como diria o ministro Polônio, é vasta, variada e vigorosa, embora ele só tenha escrito uma peça, essa. A sua presença no teatro brasileiro, todos os teatros, teatro eletrônico, televisão, teatro industrial, cine-teatro, teatro artesanal ou teatro, talvez só seja comparável a de outro autor da sua grandeza, Nelson Rodrigues. Então, esse dramaturgo não pode ser considerado menos autor do que um dramaturgo de nascença, pelo simples fato de ter um parceiro, um coautor. Afinal, o que é um leitor? Um puro e simples bom leitor, senão um coautor. Nada diferente de diferente, a não ser que a coautoria do adaptador torna-se conhecida do leitor comum dorme com ele. Enfim, depois de coisas, vou passar por cima e tal. O teatro de Jorge Amado, enfim. E aí digo aqui, é curioso que, apesar de ter se aventurado nas artes dramáticas, tem virado dramaturgo pelos romances e que justamente sua única peça nunca tenha sido montada. Será que é ruim? Você leu, sabe que não. Arrisco explicação. Aí eu falo aqui uma coisa de que é isso. A peça do Jorge Amado era anterior a esse teatro. Tanto que, numa primeira cena, ele diz assim, para o público, entra um ator e diz: necessitamos de vossa ajuda. Não é fácil prender no limite de um palco a vida de Castro Alves, que é do que trata. Desejamos também a vossa colaboração. Para começar, eu vos peço que imagineis estar não neste teatro, mas sim no Teatro Santa Isabel, no Recife, no distante ano de 1866. A primeira peça, fala a peça, do Jorge Amado. É dizer assim, imagina! Essa peça do Jorge Amado não foi montada. Porque dizia, imagina, e estava lá o Jean Guilherme dizendo assim, não, mas bota na frente da cortina e a pessoa imagina lá atrás. Enfim, quando eu chamei de questão de gênero, esse olhar sobre o romance em cena, romance é questão de gênero, o que eu quero e que é como chamam a trilogia de espetáculo, romance em cena, que eu fiz a partir de romances, quis destacar que é possível pensar em gêneros diferentes dentro dessa categoria de espetáculo de teatro adaptado de romance. E não falo de gêneros dramáticos, comédias, e tal, aquelas do Polônio. Quero me referir ao gênero de adaptação, segundo o que o encenador, adaptador, quer buscar naquele romance. Eu lembro de um encenador que levou à cena alguns romances de Thomas Bernhard, o encenador polonês Christian Lupa, um mestre do teatro contemporâneo europeu. Segundo ele, segundo o que o próprio Christian Lupa diz, o que ele procura nos romances é justamente o que não está neles. Eu vou ler um trecho do que o Lupa diz, porque adapta o Thomas Bernhard e outros romances, e outros romancistas. Se eu constato que não há nenhuma possibilidade de seguir um outro caminho que não o adotado pela obra literária, se eu devo contar de novo o que já foi contado de uma maneira acabada, então não me interessa em adaptar. A literatura possui suas linhas de narração, graças às quais ela configura a realidade. Existem, igualmente, as zonas que ela não consegue alcançar. Se eu descubro que essas zonas existem em uma obra, então eu tento adaptá-la. Eu sou fascinado pela ideia de variação. Beethoven, que pega uma valsa de Diabelli para fazer uma nova realidade musical. Bach, que toma Vivaldi e recria uma outra coisa a partir desse tema. Essa possibilidade, descoberta e sancionada, de certa forma, pelos compositores, é uma chance incrível. Eu fico surpreso que, em outros domínios artísticos, esse procedimento ainda não seja adotado. Existem sempre temores, hesitações diante dessas manipulações. No entanto, eu penso que esse gênero de criação começa por um ato parasita. Eu quero dizer que, quando eu fico fascinado pelo universo de um artista, eu penetro nesse universo e revelo um espaço que não foi percebido ou que não foi tocado inteiramente pelo mundo no qual eu entrei. Esse é o Lupa.
Quer dizer, o nome dele fica até Christian Lupa, ele chama. É um certo trocadilho, né? Lupa, que ele vai na obra para buscar isso lá que ele diz que não foi muito visto. Ele fala, aí ele dá exemplos, vários exemplos da sua maneira de adaptar. O romance em cena, que é o meu tema, talvez pudesse ser apresentado como oposto absoluto dessa ideia de adaptação no encenador polonês, porque mas talvez não, a minha fascinação pela palavra, pela maneira de contar, pela provocação da imaginação, por tudo, enfim, constitui um romance de um lado, e do outro lado, a minha crença na poética ilimitada do palco, me levaram a essa aventura que resultou em um tipo, ao mesmo tempo, rigoroso e livre de adaptação, de romance no teatro. Eu montei três romances assim. Eu tinha trazido aqui, só para exibir assim, as primeiras edições desses romances. E eles são um tanto... uma característica que eles têm é ser um pouco gauche. O primeiro romance era do desconhecido Ariosto Palombo, desconhecidíssimo Ariosto Palombo, desconhecido João de Minas. O segundo é de um autor, um tanto gauche na literatura brasileira, extraordinário, que é o Campos de Carvalho, de quem um prefácio do Jorge Amado diz aleluia, aleluia, que ator que apareceu e tal. E o outro é de um autor português, Diniz Machado, que você citou, autor de Que Diz Moleiro. Enfim, eu tenho umas histórias assim sobre, enfim, como cheguei a esses autores. Mas o que eu queria dizer, o mais importante, é que essa coisa do teatro, naquele momento, se falava muito do teatro da palavra contra o teatro da imagem. E teatro da imagem era uma maneira de falar do teatro que se valia da teatralidade. E isso fazia uma oposição, e isso me um pouco desesperava. Como maníaco da teatralidade e viciado na palavra, eu tinha que escolher. Então eu quis, naquele momento, desmentir essa oposição entre palavridade e teatralidade, e quis ser absolutamente teatral e ser absolutamente verbal. Era a minha forma, naquele momento, de mostrar a dimensão ilimitada do teatro. Às vezes, quando a gente quer mostrar as possibilidades de um meio de expressão, esquece alguns meios de expressão importantes. Foi que nem a palavra. Se o teatro tem o poder do corpo do ator, do seu gesto, da sua energia, não é por isso que se negará a ele o poder da palavra. Pelo contrário, ele somará tudo isso à palavra e será ainda mais poderoso. Falava-se muito do Antonin Artaud para justificar, digamos, um teatro sem palavras. E o problema do Artaud não era ser contra a palavra, era ser contra a palavra literarizada no palco. Contra o ator que diz a palavra, que não tira a palavra do papel. Contra o ator que modula por modular, contra o ator que tem medo de ser monocórdio, contra o ator que atua a palavra, contra o ator, enfim, que isso que eu disse, que não tira a palavra do papel. O que dá o sentido da palavra, o valor da palavra, a maneira de dizer, quem dá a modulação é o sentido e a ação. Então, o primeiro romance que fiz, eu convidei uns atores e nós entramos na sala de ensaio sem prazo para investigar, buscar, descobrir em cena como pode, daquela palavra, brotar teatro. Daí, eu faço, por exemplo, uns destaques aqui rápidos sobre o que a gente descobriu fazendo A Mulher Carioca aos 22 anos, esse que eu disse que foi o primeiro. Primeira coisa, assassinar o narrador. A morte, o assassinato do narrador, já que não faria uma adaptação literária, isso não transformaria o descritivo em dialógico, talvez o mais natural, óbvio, seria que houvesse o narrador e, a partir da narração, atores que representassem as ações narradas. O contrário, a nossa proposta ao matar o narrador. Cada narração, cada descrição de um personagem seria dita pelo ator que interpretava esse personagem. Mas essa medida não é suficiente para matar o narrador. Ele continuava vivo no ator-personagem que narrava esse trecho da narração, que referia-se àquele personagem. Era preciso dar um segundo tiro para matar o narrador. Que o personagem vivo
e já que a busca era pelo teatro, é que ele falasse em terceira pessoa, como está a narração, mas atuasse em primeiro. O narrativo, e outra consequência, que ele falasse no passado, porque o narrativo é passado, mas atuasse no presente, porque o dramático é presente. O Hamlet, no romance, teria existido, no teatro ele existe. Enfim, por exemplo, tinha uma frase que um ator, para dar um exemplo só, dizia assim: o pai dele jogava bowling com as garrafas vazias e estava sempre bêbado. Então, o ator que fazia, ele fazia bêbado e dizia: o pai dele jogava bowling com as garrafas vazias, fazia no passado, dizia no passado, fazia no presente, tal como ele estaria atuando realmente. Ou seja, outra questão era o caráter épico, descritivo da encenação. O ator que quebra permanentemente a ilusão. Enfim, e assim, buscando essas, digamos, técnicas, a gente construiu 3 romances em cena, ou seja, 3 espetáculos que eram absolutamente as palavras escritas pelo autor, mas que eram absolutamente teatrais enquanto cena, enquanto espetáculo. Outra questão também, outra das, digamos, revelações, que os atores faziam todos os personagens. Todos os atores, por exemplo, na Mulher Carioca, a Angélica, protagonista, era feita por todos, em cada momento, segundo a dinâmica da mise-en-scène. Nos outros também, com pequenas variações. Enfim, eu comecei definindo o romance em cena como um romance sem adaptação, uma montagem de romance sem adaptação, e terminei definindo como um romance muito adaptado. O que eu quero me referir, o que eu queria me dizer, era que era sem adaptação literária, mas que para que isso pudesse ser feito, sendo levado a uma profunda transformação dos valores literários em cênico. Então, era uma profunda adaptação de valores, dos valores literários em valores cênicos, usando o mesmo texto. Depois desses romances, eu fiz Moby Dick, o romance incomparável do Melville, mas não foi um romance em cena. Aí eu me aproximei mais expressamente do Lupa. Eu criei cenas, entrei no romance, escrevi cenas apócrifas, escrevi um diálogo entre o Capitão Ahab e a baleia, as falas da baleia, inclusive. Personagens como incluí alguns personagens como alguns cientistas no capítulo célebre, em que ele define os tipos de baleia, e que é tido até como uma referência importante, e por isso o romance é considerado mesmo sem símiles, sem pares, como diz o escritor argentino César Aira, que não tem outros, como Moby Dick. Então tem esse capítulo, que é reverenciado até pelos cientistas. E especialmente, eu não comecei onde ele começa, ele sendo um romance famoso pelo começo, que é Call Me Ismael. É a primeira frase de Moby Dick. Eu tive que encontrar uma frase, uma cena no capítulo, 37, para começar, porque ali dava para começar. Era quando o personagem diz: vocês já viram uma baleia? Marinheiros. Falava isso para a plateia. Aí dizia assim: vem para cá, imagina. Eu estou falando com vocês, são marinheiros, e vocês não são. Já viram alguma baleia? E vocês não viram. Alguém viu uma dessas que caiu ali na Barra da Tijuca semana agora. Mas, enfim, vem para cá, imagina. Comecei aí. E para não perder o Call Me Ismael, aproveitei no final. E os atores todos terminavam a peça quebrando a ilusão e dizendo assim: pode me chamar de Orã, pode me chamar de Chico, pode me chamar de Ísio, pode me chamar de André, que eram os 4 atores que faziam todos os personagens. Bom, para terminar, esse diretor polonês, que eu descobri depois, poucos anos, um colega distante no interesse de trazer romance para o palco. O teatro é municipal, o cinema é universal, a literatura é universal, mas o teatro é municipal. A gente faz só aqui, ou só ele lá, na cidade dele, na Polônia. Às vezes viaja para um festival, para outro, às vezes a gente vai e leva a peça para São Paulo traz aqui.
Às vezes uma companhia alemã vem aqui, quer dizer, vem em São Paulo, né? Aqui não vem. E a gente vai ver e tal, enfim, mas é municipal. Então, eu conheci esse outro artista municipal, só que de uma cidade mais... não queima museus à toa, e ele tem uma reflexão sobre o teatro dramático, o texto narrativo, que eu acho oportuno trazer para o final dessa conversa, dessa exposição. Ele diz assim: para os grandes românticos, a forma dramática era, no fundo, a forma central. A forma dramática para os grandes românticos, no fundo, era a forma central. Goethe, quando escreveu o seu Fausto, escolheu o drama para fazer a maior formulação da vida. Os românticos poloneses escolhiam o drama como sua obra maior. Mas hoje, os grandes escritores do século XX escolhem o romance, de preferência o teatro. Como se eles quisessem abraçar, ao menos de certa forma, um mundo que os ultrapassa e que se torna, sem cessar, cada vez maior. É por isso que eu escolho o princípio parasita, a fim de levar, de algum modo, uma vida em simbiose com a literatura. Existem casais de animais que vivem assim, em simbiose permanente, cada parte dando alguma coisa a outra. Claro que eu podia terminar aqui numa reflexão tão interessante, tão inteligente, sobre a relação entre o teatro e a literatura, entre o dramático e o narrativo, mas eu vou baixar o nível para terminar. Afinal, o meu tema é só uma parcela dessa questão maior, um recorte da experiência pessoal de um artista sul-americano, sem dinheiro no bolso. Depois eu pego. E, enfim, para a minha montagem do Púcaro Búlgaro, eu escrevi um programa de mão, desse tipo de programa. Púcaro Búlgaro é, como eu disse, do genial Campos de Carvalho. E eu tentava, inclusive, até macaquear um pouco o estilo incomparável do Campos de Carvalho, para falar do processo, dos artistas parceiros, das ideias, falando de surrealismo, de dadaísmo, tudo isso que está presente no romance e na obra do Campos de Carvalho. Inclusive sobre o dadaísmo, tem um capítulo aqui sobre o Dadá, surrealismo e dadaísmo, falando do dadaísmo. E falando, por exemplo, esse espetáculo foi montado e produzido no Teatro Poeira. E as produtoras eram as donas do Teatro Poeira, a Marieta Severo e a Andréa Beltrão. Eram as donas. Então, aqui no capítulo, por exemplo, sobre o dadaísmo, falando das produtoras, eu botei aqui uma frase mesmo do André Breton sobre qual é a origem, por que chama Dadá, por que a arte dadaísta, de onde ele tirou essa palavra. Ele diz assim, aí eu botei um diálogo aqui entre ele e uma das donas do Poeira, dizendo assim, ele diz, pode-se dizer que a palavra Dadá se presta facilmente a trocadilhos. Foi um pouco por isso que nós a escolhemos, André Breton. E André Breton também se presta, André Beltrão. Então, eu, como disse, para terminar, vou ler só do último pagininha, só o primeiro parágrafo, que seria a teoria e prática do romance em cena, que eu um pouco aqui tentei abreviar, descrever. Esse programa, todo esse meu texto, chamava Ao Público Búlgaro. Ao Público Búlgaro. E terminava com isso. Eu disse, devo, não nego, um dia não pago. Mesmo assim, para não ficar na não promessa, 2 ou 3 coisas sobre o romance em cena. O romance em cena é o jogo da ilusão no teatro, levado ao paroxismo. Verdade e mentira escancaradas simultaneamente. O eu e o outro declarados. O discurso em terceira pessoa e a ação em primeira pessoa. É ainda a comunhão carnal mais acabada do épico e do dramático, o tempo inteiro narrativo e o tempo inteiro dramático. Uma versão radical do sonho de alguns teóricos do século XX de convidar para a mesma mesa Aristóteles e Brecht. E aqui termino. Olha, a todos que não tiveram a oportunidade de assistir a esses 3 espetáculos,
asseguro a vocês que é um divisor de águas na história do teatro. Não diria nem brasileiro. É uma pena que não haja historiadores dedicados a isso, tudo, porque realmente é uma coisa inusitada. Se o Aderbal fosse alemão, o governo daria a ele um teatro, não sei que governo também, porque não há governo nesse país, mas, enfim, um governo qualquer de alguma província cisplatina, talvez até Montevidéu dê a ele um teatro, para que ele possa desenvolver essa invenção que é extraordinária do romance em cena. Então, foi uma alegria ter você aqui, pena que o tempo seja escasso para explicar em minúcias o que seja essa aventura, mas espero que venham muitas outras aventuras semelhantes e que você venha sempre contar para nós. Muito obrigado, Aderbal. Marieta, muito obrigado pela presença. Marieta Severo. E boa noite a todos vocês. Perdão, me esqueci de apresentar aqui. Me foi soprado por Cícero Sandrone, que tenho que apresentar o próximo encontro, que será na próxima quinta-feira, neste mesmo horário, com Maria Adelaide Amaral. Muito obrigado.